Olá pessoal, saudação de paz. Gente, eu gostaria de falar um pouco aqui, refletindo em cima da decisão do então ministro do STF, Alexandre de Moraes, que decretou a prisão em flagrante do deputado federal do Rio de Janeiro, pertencente ao partido PSL, Daniel Silveira. Eu aqui não tenho interesse em fazer nenhum discurso político, mas analisar realmente, dentro da estrutura legal, essa decisão especificamente falando, apesar de ter sido uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, ela merece uma avaliação técnica e jurídica para identificar se realmente a prisão está em conformidade com o que diz a Constituição Federal. Porque, em que pese os ministros do STF serem oficializados como guardiões da Constituição Federal, ele está submisso a ela, não está acima dela. Portanto, é interessante frisar que a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar. É uma prisão que acontece para quem está no cometimento de crime. No caso do parlamentar, ela só cabe em uma exceção, que é em caso de crime inafiançável, que é o que diz o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, que os parlamentares congressistas não serão presos, salvo em flagrante de delito por cometimento de crimes inafiançáveis. O ministro Alexandre de Moraes, para dar legalidade, para provocar um estado de legalidade na sua decisão, decretando a prisão em flagrante, ele alegou que o parlamentar teria realmente cometido um crime inafiançável e alegou que se tratava de um flagrante permanente, aonde realmente o fato continua se acontecendo ao longo do tempo e a situação flagrancial se pereniza naquele lapso temporal. Analisando esses outros critérios, sem entrar aqui também no fato que a prisão é uma exceção, que existem várias medidas diversas da prisão, que em regra a prisão para ser decretada, principalmente por ato de um juiz, por um ato de alguém com a investidura judicial, ela deve ser representada. Hoje o sistema constitucional, atingindo ali o Código de Processo Penal, ele rechaça a prisão de ofício, por exemplo. É uma das inovações do pacote anticrime, mas sem tocar nisso, vamos tocar realmente, já que prisão em flagrante qualquer um pode declarar, em tese, o ministro diz que existe a prática de um crime inafiançável, quando no meu entendimento não existe. Porque quais são os crimes inafiançáveis? A rigor, os crimes hediondos, os crimes equiparados aos hediondos pela sua hediondez, tráfico, terrorismo e tortura, e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Nenhum desses crimes foram realmente cometidos e ele não está sendo investigado por essas razões. Vale dizer que o então deputado federal deve sofrer uma investigação dura, séria, o fato deve ser apurado, e a decisão deve ser dada. E se a decisão for de prisão, ele deve ser preso, mas respeitado o devido processo legal. O que eu estou querendo analisar aqui é a decretação da prisão em flagrante. O ministro utilizou de uma sabedoria articulosa para dizer que o crime era inafiançável porque a circunstância concreta do fato criminoso aconteceu de uma forma que os requisitos da prisão preventiva estão presentes. Os requisitos do artigo 312 estariam presentes no caso em concreto. O que, ao meu ver, não merece guarida no seio constitucional. Porque ali ele aponta para o artigo 324 do Código de Processo Penal, que trata de situações de crimes que é admissível fiança, porém, existe uma suspensão da fiança. Não se trata de crimes inafiançáveis. O crime não torna-se inafiançável por essa causa. O STF, quando tratou dos crimes inafiançáveis, ele estava diretamente apontando para aqueles crimes que ele determinou como afiançável à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, artigo 323. Portanto, não adianta tentar fazer uma elucubração para tirar uma garantia de um parlamentar a fim de prendê-lo em flagrante. A prisão era totalmente descabida no aspecto constitucional. Outro aspecto que ele citou foi a questão de ser um crime permanente. Aí abre-se uma discussão, evidentemente, mas eu chamo para uma reflexão. Imagine alguém que gravou um vídeo há um ano atrás, por exemplo,
E um ano depois alguém descobre a existência desse crime e dá um flagrante na pessoa, porque o crime é permanente. Esse crime não pode acontecer de forma de eterna, a lei é clara. A execução do crime precisa estar acontecendo. Então, se alguém gravou o vídeo, o crime foi gravar um vídeo com tal situação. Então, na gravação acontecia a execução. Durante a gravação, aí, infelizmente, não se tem mais a situação flagrancial. Claro, evidentemente que tem uma situação de investigação, mas não flagrancial. O que a gente precisa entender é que o STF necessita olhar, sobretudo, como órgão sério, órgão de cúpula, a ponta do Estado Democrático de Direito, precisa analisar esses critérios, porque realmente para estabelecer e decretar uma prisão em flagrante, você precisa analisar muito bem. Até porque não pode se usar de um decisionismo, não pode se usar de um ativismo judicial contra a sua própria estrutura, até mesmo falando, a fim de salvaguardar talvez interesses próprios. O próprio ministro do STF, um tratadista, um constitucionalista, no seu livro lá, Direito Constitucional, a 10ª edição da obra dele, por exemplo, ele colocou que a imunidade parlamentar é uma subtração ao direito penal, ao direito civil, ao direito disciplinar. Entendendo que realmente essa imunidade realmente traz uma blindagem ao parlamentar, isso deve ser respeitado. O próprio ministro também falou, inclusive em sessão plenária, que quem não queria ser apontado sendo uma figura política, satirizado, que ficasse em casa. Então, assim, é preciso que a gente puna no limite da lei. Tem que respeitar a legislação. Eu costumo dizer, se alguém, no afã de fazer justiça, atropela a lei, você causa um problema ainda maior. Você pode causar um caos no Brasil. Você causa um estado de verdadeira insegurança jurídica. Você abre um precedente para fatos destrutivos e antijurídicos passem a acontecer de forma normalizada. Precisamos defender, sobretudo, a Constituição Federal e as determinações delas emanadas. O Código de Processo Penal está sofrendo, inclusive, algumas alterações por conta da Constituição Federal para que ele se aproxime do aspecto constitucional. Então, assim, eu agradeço a todos. Essas são as minhas considerações.